Chegamos ao módulo 7, a última parte do nosso fator planejamento. Agora a gente vai falar da peneira da priorização. E aí, tá empolgado para a gente falar sobre priorização? Eu sei que muita gente tem dificuldade nesse tema e é por isso que eu criei, o conceito e a forma da peneira da priorização, é um conceito autoral também, para auxiliá-los e muito refletindo no que eu penso para fazer a minha priorização. Mas antes da gente chegar lá no desenho da peneira, de vocês terem mais consciência sobre como priorizar aí os projetos na vida de vocês, na prática, vamos aqui trazer primeiro alguns conteúdos importantíssimos para que vocês também reflitam sobre isso. A primeira coisa que eu quis trazer para vocês é sobre o danado do equilíbrio. A gente é muito cobrado, Todo mundo fala que quer ter uma vida mais equilibrada. Eu mesma falava muito isso, acreditando antes que realmente o equilíbrio era possível. O equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, A roda da vida ali, ter mais de 8 em todas. Será que isso é realmente possível? Bom, gente, vamos lá. A falácia do equilíbrio é exatamente essa. O equilíbrio ideal, ele não existe. Olha só como são os nossos batimentos cardíacos. A vida é assim, entre altos e baixos. Isso, enquanto há vida, estamos aí, entre altos e baixos, não é? Então, o equilíbrio real da vida é o desequilíbrio. Entende por que faz sentido a gente falar de priorização, de prioridade? O que a gente vai focar? O que vai estar em alta na nossa vida? Para algo estar em alta, alguma coisa vai estar em baixa. Entende? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é esse conceito de que, na verdade, o equilíbrio igual, todas as áreas estarem completamente equilibradas, a gente distribuir a mesma quantidade de tempo e energia para todas as áreas, isso não é possível. Até porque a gente nem teria tempo para fazer tudo isso, nem energia, certo? Então, no dia a dia, a gente geralmente investe mais tempo para o nosso trabalho. Quando uma mulher sai aí do trabalho para focar na sua licença maternidade, ela fica 100% do tempo focada nisso, não é nem 80%. Muitas vezes, naquele momento, a prioridade total dela é a maternidade, é ser mãe. Aqui é muito interessante que a gente olhe para esse conceito de equilíbrio de uma forma mais realista, porque quando a gente olha para isso assim, isso facilita o nosso processo e a gente também diminui aquela carga, aquela cobrança de uma vida perfeita que na verdade nem existe. Então, o equilíbrio da vida é o desequilíbrio, lembre-se disso. Tá tudo bem, ter alguns pratinhos aí que não estejam tão bem assim, mas apesar disso, não quer dizer também que a gente vai deixar tudo cair. É aí que entra a organização. A organização vai nos ajudar realmente a ter o mínimo de cada área rodando para que a gente esteja bem, para que a gente tenha qualidade de vida e de resultados. É disso que a gente está falando aqui, não é mesmo? Eu não estou falando que é para ficar tudo bem, te deixar todos os pratinhos caírem, mas que às vezes a gente entra em alguns desequilíbrios que foram conscientes, foram a gente que escolheu, e aí a gente vai realizar alguns sprints. Tem fases na nossa vida que necessitam disso. Então, é importante a gente entender qual fase da minha vida eu estou. O que está me norteando hoje? Qual que é a minha prioridade? Vou trazer um exemplo para vocês. Dentro do meu próprio ano, esse ano, eu fui realizar meu grande sonho de morar na Europa, na verdade, de conhecer a Europa. Então, eu dividi o período que eu estava lá entre períodos de turismo e outros períodos, principalmente de trabalho remoto. Então, eu trabalhava um certo período ali e outro eu turistava, enfim. Nesse período que foi pensado e planejado com muito carinho, com muito cuidado, com muita antecedência para que eu conseguisse realizar tudo, esse período meu foco era o trabalho? Não, gente? Claro que eu continuava trabalhando, claro que minha empresa precisava sim de mim, eu tinha ali as minhas responsabilidades, as minhas funções recorrentes, várias coisas elas foram sendo atendidas ao longo do processo, óbvio, eu precisava disso também, isso foi planejado. Contudo, eu estava muito mais tranquila em abrir mão de certas coisas, em saber que em alguns momentos eu não ia dar o mesmo gás que outros, porque eu estava lá, E aquele momento eu tinha priorizado isso, esse estilo de vida. Então, tudo bem, foi ali uma exceção que eu fiz nisso e eu também me comprometi para que tanto antes quanto principalmente depois eu pudesse fazer sprints de trabalho. E aí eu também sabia que eu teria que falar mais não para algumas questões da minha vida pessoal. Eu iria falar
não para tudo? Não. Claro que eu preciso manter a minha qualidade de vida, as minhas atividades essenciais que me mantêm tendo qualidade de vida, de fato, que é o que eu sempre falo por aqui, né? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer atividade física, eu preciso dormir bem, preciso estar ali funcional, com qualidade. Mas talvez eu vou diminuir um pouco as minhas atividades sociais, eu vou diminuir um pouco, ou praticamente todas as minhas viagens, para que eu possa focar no trabalho e fazer uma sprint de trabalho. E aqui estou eu fazendo parte desse processo que eu tinha planejado também, que é regravar esse curso, melhorar esse curso para vocês. Então percebem que dentro desse ano eu planejei esses trimestres de formas diferentes, priorizando coisas diferentes. Todas essas escolhas foram feitas de forma consciente. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E isso facilitava as minhas escolhas, certo? Então, eu estou trazendo o meu exemplo particular. Eu não quero dizer que a minha vida é fácil, porque vocês não sabem de vários detalhes que acontecem no meio do caminho, mas eu também não quero dizer que você também não tenha outros desafios que precisam ser ajustados. E assim, faz sentido você olhar para eles, para que você consiga priorizar, certo? Lembre-se, o equilíbrio ideal não existe. Sprints fazem parte da nossa vida, então vai ter momentos, aquela fase da vida que a gente fala, nossa, tá uma correria. Vamos tentar diminuir cada vez mais essa frase, porque ela não sustenta uma qualidade de vida que a gente realmente quer, uma vida organizada, né? Eficiente. Mas, sim, tem momentos que até eu vou falar isso, que até eu vou reclamar de, nossa, tá uma correria, tá difícil, eu estou cansada, porque eu estou fazendo muita coisa, porque eu escolhi que esse momento fosse um momento de sprint. Eu não, vou negar para vocês que tem momentos, sim, de mais intensidade na nossa vida. E tem outros momentos que a gente consegue relaxar um pouco mais. Mas o que a gente precisa buscar é o equilíbrio dentro desse desequilíbrio. Percebe? Então, os nossos altos e baixos, mantendo a vida aí, porque se a gente anular aqui, acabou o batimento cardíaco ali, quando não tem mais, acabou a vida. Impossível, isso aqui não existe. Mas, dentro dos nossos altos e baixos, qual que é a média, o equilíbrio que a gente busca, também é qual é o mínimo que eu preciso manter nas outras áreas para que eu consiga me manter funcional, com qualidade de vida, sem entrar num burnout, por exemplo. Certo? Então, nesse módulo a gente vai pensar muito sobre isso, o que faz mais sentido para a sua vida agora, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o que você está escolhendo, o que é prioridade, o que vai te trazer melhores resultados, o que faz sentido de acordo com essa fase de vida que você está agora. E lembrando que você consegue fazer tudo sim que você deseja, seus sonhos, mas nem tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente vai ter que dividir esses sonhos, esses projetos ao longo do caminho para que a gente consiga de fato realizá-los. Então vamos continuar falando sobre priorização na próxima aula.